Bora ficar careca de saber com as informações do Grêmio? Vocês querem falar do Grêmio, cara? Nós vai descer pra Série B no finalzinho do ano. Eu quero falar que o Inter tá na zona do rebaixamento. Isso aqui é pra colocar no mural, pendurar na parede, fazer um pôster. Eles estão na zona do rebaixamento. Vamos falar do que aconteceu nas últimas 24 horas, bastidores, mas Léo, o que tem a ver com a gente? É o nosso rival, velho! Vem cá, tu quer o Grêmio na pré-Libertadores ou o Inter rebaixado? É claro que eu quero o Inter rebaixado. Claro que eu quero. Vamos falar do que tá acontecendo lá, porque isso traz aprendizado. Nós temos que aprender lá com o rival para não cometer os mesmos erros. Só que antes dessa filosofia de aprender e estudar o que acontece com o rival, nós temos que zoar os caras, velho. Porque, sabe, se fosse o contrário, eles estariam pisando na gente. Então, pega aquele teu vizinho colorado, teu irmão colorado, pai, namorado, esposo, amigo, e brinca. Claro, brinca, não é pra, ninguém machucar ninguém. Mas brinca, cara, brinca porque eles fariam igual. Eu quero trazer aqui a tabela, vou dar minha opinião de quem vai cair. E também, vamos falar do Grêmio, né? Felipão deu uma entrevista para o GE e abriu o jogo sobre dois fatores, dois assuntos importantíssimos. Como superar Flamengo e Palmeiras? O Felipão tem a receita. Felipão que superava o esquema Parmalat nos anos 90, né? Grêmio e Palmeiras. E sobre o time do Grêmio, ele considera que o Grêmio está pronto, tem uma base? O que o Felipão falou? Vambora, vamos juntos? Lembrando que o Careca tá com a Alfa, Léo, Grêmio e a Alfa. Que tudo dê certo, que tudo seja resolvido. Tomara que as contas sejam pagas lá. E ó, vem com o meu cadastro, o meu link que tá no primeiro comentário deste vídeo, te cadastra e aproveita. Combinado? Faz aquela fezinha de responsa no site que é muito legal, muito bacana. E sempre te cadastra com o Careca, que tem promoções e ajuda a família do Careca, tá? Vamos começar falando do que importa, certo? A zona do rebaixamento e eles estão lá. Olha só, eu peguei esse recorte aqui do 14º ao último, porque pra mim, ali o Ceará é o corte de quem briga pelo rebaixamento, tá? Do Ceará pra baixo. Primeira coisa, de baixo pra cima, o Sport e o Juventude já estão matematicamente rebaixados. Sobram duas vagas, tá? Neste momento é o Fortaleza, que tem um jogo a menos que o Inter e o Santos e o Vitória, tá? O Fortaleza, se vencer o seu jogo, Fortaleza pega o Atlético Mineiro em casa, ele vai a 40 e fica a 1 ponto do Inter. O Fortaleza tem um jogo a menos, tá? Fortaleza 18º e aí o primeiro rebaixado é o Inter, 41 pontos, 36 jogos. A mesma pontuação do Santos. Por isso que foi importante o Santos fazer gols no Sport ontem e também o Inter ser goleado contra o Vasco. O Vitória chegou a 42. Veja que o Vitória venceu o Mirassol, velho. O Vitória fez uma coisa que o Inter não conseguiu fazer nos últimos jogos. Vencer em casa e vencer um time difícil. O Mirassol, olhei o jogo, tava olhando, tava secando, e o Mirassol foi pra jogar. Tentou fazer o gol, perdeu um caminhão de gols, o goleiro salvou, o Mirassol queria. Mas o Vitória conseguiu. O Vitória fez um gol, se retrancou, passou o jogo inteiro fechadinho, aí achou um pênalti lá no final. E aí tem o Ceará. Só pela expulsão do Vina, aos 4 minutos de jogo contra o Inter, que ele deu um carrinho, se levantou e deu um carrinho de novo para ser expulso, e o Ceará passou 90 minutos jogando contra o Inter com um a menos, o Ceará merece cair. Mas tudo bem. Quem merece cair é o Inter, é o que eu quero. Mas enfim, olha só. O Inter agora, velho, não basta ganhar os jogos dele. O Inter tem que torcer pro Santos se atrapalhar e pro Vitória se atrapalhar. Eu acho que o Vitória vai escapar. Eu acho que o Vitória escapa, tá? O Fortaleza ainda pode complicar a vida do Inter. O Inter dificilmente vai ganhar do São Paulo e aquela derrota de 6-0 que o São Paulo tomou do Fluminense foi maravilhosa. Porque o São Paulo entra para enfrentar o Inter agora no meio da semana querendo se recuperar do vexame. Né? O que o Inter tá fazendo, tá? O Inter demitiu o Emiliano Dias, demitiu o Ramon Dias e o Emiliano, pai e filho, foram demitidos. Aquele comum acordo, né? Aquele comum acordo. Só que sai como demissão porque os caras não são bobos. Sabe por quê? Porque a família Dias, ela tinha mais um ano de contrato, ou seja, o Inter tem que pagar a rescisão. O Inter já paga o Roger Machado e tá pagando o Emiliano Dias e o Ramon Dias agora mais um ano.
né? E o que o Inter vai fazer? O Inter vai queimar um ídolo. Tá para se confirmar agora, tá? Duas opções. Ou o D'Alessandro assumiria como técnico, ou Abel Braga. Abel Braga viria para comandar o Inter nos próximos jogos. É para confirmar isso nas próximas horas, talvez enquanto grave o vídeo seja confirmado. O Inter vai queimar os ídolos, né? Seja o D'Alessandro ou o Abel Braga, quem assumir dificilmente vai tirar o Inter dessa. E a gente tem que olhar para isso, cara, com um aprendizado, tá? Com aprendizado. Queimar ídolos, nem sempre a figura de um ídolo resolve, né? O Inter financeiramente se atrapalhou completamente, uma gestão errada, e a diferença aqui do Inter para o Grêmio neste ano é que o Grêmio, na janela da metade do ano, trouxe o William e trouxe Carlos Vinícius e Arthur. Se não viesse esses três, o Grêmio estaria na mesma situação do Inter. O erro do Inter foi achar que o time que tinha era suficiente. O Grêmio não. O Grêmio entendeu que o time era ruim e contratou. Só o Carlos Vinícius, aí, os gols que ele fez, 10 gols aí, e o que o Arthur fez, tiraram o Grêmio dessa. Só aí. Bom, vamos curtir. Tem Inter e São Paulo. O São Paulo é freguês, né? É São Paulo e Inter, Vila Belmiro, não é no Morumbi, né? Porque o Morumbi tá fechado para shows. O São Paulo adora entregar pro Inter, mas tomara que dê tudo certo. Ah, Léo, mas o São Paulo tem que perder pro Inter, pro Grêmio e pra Libertadores. Que eu quero com o Libertadores? Eu quero que o Inter caia. Porque o Grêmio e São Paulo disputam ali uma vaguinha de pré, né? Eu quero que o São Paulo ganhe, velho, e vá pra Libertadores e rebaixa o Inter, isso que eu quero. Bom, é bom demais falar do rival, né, na zona do rebaixamento. Ô, gente, vamos lá, rapidinho aqui. O Filipão deu uma entrevista e foi perguntado sobre o time do Grêmio, tá? Ele foi perguntado: Filipão, o Grêmio tem uma base pro ano que vem? Ele disse o seguinte: nós já temos uma equipe praticamente 80, 90% pronta. Só colocar em prática sem lesões. Pô, 90% pronta? Quem seria o time do Grêmio pronto? Volpe. Na direita, João Pedro, Marcos Rocha, a zaga de Noriega, Wagner, Leonardo e Marlon, o meio de campo de Vila Sante, Arthur, e aí o William, numa ponta o Amuso, na outra o Alisson e na frente o Carlos Vinícius, ainda tem Cuejar, ainda tem Balbuena. Olha, eu não sei, assim, eu acho que o Grêmio precisa de um camisa 10, né? Precisa de goleiro, precisa de um lateral direito. Não sei, o Marcos Rocha não tem físico para aguentar, o João Pedro é uma dúvida. Então tem que dar uma reforçada, mas o Filipão acredita que 90% do Grêmio está pronto. Tu concorda? E o Filipão foi perguntado: tem como o futebol gaúcho competir com times como Palmeiras e Flamengo? E aí vai responder o Filipão: tem. Nós temos que ter uma mentalidade também mais gaúcha. Nós temos que ter uma mentalidade que venha do interior do Rio Grande do Sul. Nossa gaúcha. Então o Filipão aqui, ele tá resgatando aquele jeito de jogar do Rio Grande do Sul, que o Grêmio perdeu, né? O Grêmio encheu de estrangeiro aqui, que não conhecia a tradição do clube, sabia que era o Grêmio, quem é o Grêmio, porque o mundo inteiro conhece, mas não sabia o jeito de jogar. Que aqui não tem que dar drible, tem que dar carrinho, que aqui tem que marcar. O Grêmio perdeu a identidade, tá certo, Filipão? Nisso aí o Filipão tem razão. O Grêmio tem que recuperar a identidade que sempre teve, de marcação, o próprio Filipão tinha. E era assim que o Filipão vencia o esquema Parmalat nos anos 90, do Palmeiras, de Djalminha, Roberto Carlos, né? O Palmeiras de Rivaldo, o Palmeiras que tinha uma seleção, mas o Grêmio lá com Dinho, Goiano, Paulo Nunes e Jardel vencia. Mas vencia porque tinha Dinho, Goiano, Arce, Rivarola, que pegavam, mas tinha qualidade, Paulo Nunes e Jardel. Então eu fazia essa mescla. O Filipão tá certo. Recuperar a identidade gaúcha, quem é o Grêmio? Com raça, dá para igualar muita coisa. Tem que ter qualidade. Mas a raça faltou muito este ano. Se o Grêmio recuperar isso aí, meio caminho andado. Aí eu fecho com o Filipão. Vambora, tamo junto! Vamos, Grêmio! Nós vai descer. Vai descer. Não tenha vergonha, velho. Vamos zombar os caras porque eles fariam o mesmo com a gente. Tá bom demais esse rebaixamento. Vamos, Grêmio! Domingão, final do dia, tô de volta.